um relacionamento já está terminando, ou de repente perdeu um trabalho, ou de repente as situações vêm acontecendo de uma forma muito recorrente na vida. Ontem ainda eu fiz um atendimento e a pessoa veio me falando que ela passou por um estresse, e o fato dela passar por um estresse fez com que ela reagisse ao relacionamento de uma forma mais agressiva, e ela reagisse à família de uma forma mais agressiva, e tudo isso estava acontecendo porque ela estava sobrecarregada com muito trabalho. E uma das técnicas que eu usei com ela é uma técnica de PNL, uma metaposição, e isso que torna a terapia, a psicoterapia, muitas vezes imprescindível. É esse exercício de autorreflexão que muitas vezes a gente não faz, mas para começar a contemplar, compreender que de fato nem sempre a nossa percepção ela é adequada à situação. E o que isso quer dizer exatamente? Eu vou explicar. Então, a primeira questão aqui é de fato observar que existia sim um sintoma de raiva e tudo mais, e que foi compreendido como uma reação a um estresse vivido. E a gente precisa sempre partir a nossa autorreflexão do momento em que estava tudo bem para o momento que não estava tudo bem. E foi o que eu fiz em terapia com ela. Trouxe ela para o momento que estava tudo ok e de repente o momento que não estava tudo ok. E isso possibilitou que ela se visse dentro dessas situações e ela percebesse coisas que estavam acontecendo em torno dela, nas quais ela não se posicionou. Então, o fato dela não se posicionar não significava que ela não percebia o que estava acontecendo. Então, inconscientemente, ela percebia que as coisas não estavam ok, que não estavam sendo justas. E como ela não fazia autorreflexão sobre o sentimento, ela não conseguia se posicionar assertivamente a respeito do que ela estava vivendo e de como as pessoas... Então, só para clarificar aqui, você às vezes tem um sentimento, uma reatividade, e os sentimentos eles têm essa função de fazer com que você olhe para você. Qual que é o grande equívoco que a gente faz aqui, geralmente? A gente percebe os sentimentos e tende a culpar o meio pelo que está acontecendo internamente com você. E a autorreflexão faz o exercício oposto. Então, eu estou tendo esse sentimento aqui, e esse sentimento ele está derivando do quê? Partindo do quê? E aí sim, você vai começar a se posicionar de uma forma que você é responsável pelos seus sentimentos, mas mais do que isso, você vai começar a gerar consciência a partir do que os seus sentimentos trazem de informação para ti. Então, isso fez com que ela percebesse que aconteceu, né, numa fala, num comportamento, num relacionamento dela, gerou uma insatisfação muito grande, da qual ela não se posicionou, ela não falou o que estava sentindo, mas o inconsciente dela quis dar conta daquele senso de injustiça. Então ele quis dar conta, o inconsciente quis dar conta de uma forma em que ela fosse agressiva. Então ela, de alguma forma, ela expressou o que o inconsciente captou, ou seja, o inconsciente captou que ela estava sofrendo de alguma forma uma injustiça, mas o fato dela não olhar para o sentimento fez com que ela criasse uma situação que fosse pesarosa para ela e fosse pesarosa para as pessoas que ela ama. Então, por que a terapia aqui ela é necessária? Ela é necessária para que você comece a compreender, você comece a se perceber como essa pessoa que é sim responsável pelas coisas que acontecem, admitir também que você não sabe de fato tudo sobre você mesmo, mas que é aquilo que eu digo sempre, o fato de você desconhecer as coisas sobre você não vai fazer com que você sofra as consequências de ações que você tem e que poderiam ser minimizadas através do autoconhecimento. Então, quando você trabalha o teu autoconhecimento, faz o exercício da autorreflexão, você aprende a ser mais assertivo sobre as coisas que estão acontecendo com você, você vai se tornando menos reativo em relação às coisas que acontecem ao seu entorno e você começa a se posicionar diante da vida no sentido de criar aquilo que de fato faz sentido para você. E isso faz com que ao longo do processo terapêutico, eu brinco, né? É como se você se tornasse o Neo da Matrix quando ele está desviando as balas. Isso não quer dizer que as coisas chatas, ruins da vida não vão acontecer, mas com certeza você vai ter muito mais instrumental para lidar com elas de uma forma em que a sua ação não seja aquela que gera ainda mais dor e sofrimento. Você simplesmente vai observando as coisas acontecendo e você vai se tornando muito mais sensato.